História da Química, a natureza da história da ciência e os historiadores da química. Esta é a parte 2 da nossa primeira aula. Nós vamos tratar agora um pouco sobre a identidade da química e a escolha de seus objetos. Essa apresentação é baseada no prefácio do livro História da Química, das autoras Bernadette Bensold de Vansan e Stender. Vou fazer, obviamente, um recorte desse prefácio. O prefácio é relativamente extenso. Vou pontuar alguns aspectos importantes. Como é que a química se tornou uma ciência? Se nós vamos estudar a história da química, nós temos que, no primeiro momento, é definir como que ela se tornou uma ciência. Tá? Segundo Bensold de Vansan, admite-se frequentemente como evidente, como óbvio, que há uma história da química, uma história da física, uma história para cada ciência. Então, parte do pressuposto que já existe uma história. Você começa a estudar a história da química, então você parte do pressuposto que existe uma história a ser contada. Essa divisão em matérias escolares, química, física, biologia, matemática, essa divisão ela é baseada na classificação de Augusto Comte. Eu mencionei na parte anterior, na parte 1, sobre o positivismo de Comte, e essa classificação foi feita por Comte e apresenta as ciências pré-divididas, fechadas, num total isolamento uma da outra, que parece ser perfeitamente natural. Comte propõe que essas ciências são organizadas de forma hierárquica. Isso parece natural para muitos. Eu mencionei aqui o Sarton, mencionei o Partington, que eram positivistas convictos, adeptos da doutrina do Comte. Tá? Na realidade, as disciplinas como física e química nem sempre existiram como nós conhecemos hoje. A química não era lecionada nos antigos programas escolares. No século XVIII, foi em meados desse século, que a química passou a ocupar um lugar nas academias e universidades. Aos poucos, no século XVIII, a disciplina química começa a ser ministrada em várias universidades europeias, especialmente nos cursos de medicina. No século XIX, a química já apresenta-se como uma ciência pronta, com imagem própria, e a imagem do progresso. No século XVIII, a química já tinha um lugar bem estabelecido, já era reconhecida. Tá? E já era então ensinada em muitas universidades, já existiam várias cadeiras de química nas várias universidades europeias. Como e quando foi que a química se tornou então uma ciência? Esse é o cenário do século XVIII, cenário do século XIX, de uma forma muito breve. Nós discutiremos isso em detalhes ao longo desse curso. Quando então que ela se tornou uma ciência? Essa é uma pergunta que a gente deve fazer, é uma pergunta que precisa de um pouco de reflexão. Vamos seguir aqui a reflexão e os comentários de Bensold de Vansan. Como? Na opinião das autoras, a química tornou-se uma ciência libertando-se dos inúteis conhecimentos arcaicos e dos saberes ocultos. A ruptura com o passado obscuro das tradições artesanais e a alquimia marca a origem da história. Bom, essa, entre aspas aqui, é o comentário, é a resposta de Bensold de Vansan e Stenders. Tá? Ou seja, a química ela esteve associada durante muito tempo aos saberes alquímicos. Tá? Alquimia, vocês, quem viu a história A, viu que a alquimia tem um aspecto prático e um aspecto místico. Tá? E a química estava toda misturada nesse meio desses saberes. Ela comenta que a química então passa a ser química quando ela deixa para trás vários pontos arcaicos e várias explicações, vários pensamentos relacionados com ciências ocultas. Bom, é um ponto de vista. Isso, claro, isso aqui demanda muita discussão. Aqui eu estou fazendo apenas uma breve apresentação para a gente se localizar.
E quando que exatamente isso acontece? Quando? A resposta a essa pergunta varia de autor para autor, de acordo com a cultura do autor, de acordo com o país de origem. Assim como em vários campos do saber, a posição do autor muitas vezes é eivada de nacionalismo. Claro, muitos autores, eles são, vão tentar convencer os seus leitores de que a química ela foi criada no seu país, pelos seus cientistas. Então, essa resposta é uma resposta que não teremos uma resposta precisa. Bom, alguns autores dizem que a química surgiu no século XVII. Ou seja, alguns historiadores consideram os trabalhos de Robert Boyle, que viveu no século XVII, como os que marcam a virada da antiga química para a química moderna. Autores britânicos, claro, tá? Robert Boyle deu uma contribuição muito importante para o avanço da química, sim. Fez muitas experiências quantitativas, estudos com gases. Lei de Boyle é estudada nos livros textos. Mas Boyle era um alquimista. A linguagem que ele usava era muitas vezes obscura. Tá? E, bom, alguns consideram. Não vou aqui fazer juízo de valores nesse momento. Outros consideram que ela surge no século XVIII. Ou seja, para outros historiadores, a química se originou com a ciência tendo George Ernest Stahl, alemão, médico alemão, ou Antoine Laurent Lavoisier, tá? Químico, cientista francês, como os pais da química moderna. Nós gostamos de ter um pai para a nossa ciência. Assim como a física tem um Newton, um Galileu, nós queremos encontrar para nós o nosso Newton. Tá? Eu disse a questão do nacionalismo, por exemplo, o químico francês Wurtz escreveu no século XIX que a química é uma ciência francesa e foi inventada pelo Lavoisier. Isso é uma expressão máxima do nacionalismo. Nós vamos ter aqui uma aula só sobre Lavoisier, vamos falar de Stahl, vamos mostrar a contribuição de cada um deles e depois vocês farão o julgamento de vocês. Em todos os casos, a narrativa sempre fica centrada em um ou dois pontos fixos que mudaram o curso da história. Um ou dois personagens que foram centrais. Como eu disse aqui nas palavras de Benson de Vincent, é como se fosse necessário a todo custo exibir um Galileu ou um Newton. Postula-se a existência de um momento fundador, a partir do qual a química, enfim, revelada a si própria, basta seguir em frente para desenvolver seu potencial científico. Ou seja, nós às vezes ficamos de fato procurando um Newton, um Galileu, querendo saber exatamente quando que ela foi fundada, e a partir daquele momento em que a química foi fundada, ela agora é uma ciência com existência própria, com identidade própria, ela basta a si mesma e ela prossegue no seu desenvolvimento. Esse é um pensamento que muitos de nós às vezes temos. E muitas vezes não é bem assim. Tá? Vamos dar um salto para o século XIX. Tá? Era comum nesse século químicos proeminentes escrever histórias da química com o objetivo de, aspas, conforme Benson de Vincent, objetivo de afirmar a identidade da sua disciplina e projetar sua imagem aos olhos do público. Ou seja, no século XIX, muitos químicos renomados, importantes, pioneiros, eles escreviam a história da química. Não eram historiadores, eles eram cientistas, eram químicos. E nessa tradição, alguns autores como Thomas Thomson, um escocês, escreveu bastante sobre a história da química, tá? Nos anos 30, Hermann Koppe, alemão, Wurtz, eu comentei, francês, Marcelin Berthelot, francês, Oswald,
Eles todos escreveram trabalhos visando destacar a identidade e o sucesso. Esses trabalhos tinham muito esse aspecto de identificar o sucesso. Para Bessot de Vincennes e Stengers, abre aspas, acabaram as certezas tranquilas sobre as origens da química, sobre a data do seu nascimento, sobre a sua natureza e a sua filosofia. As fronteiras tornaram-se mais tênues, móveis e permeáveis. Ou seja, de acordo com essas duas historiadoras, tá, não existe uma certeza de quando que a química se originou, qual foi a data, exatamente a data, qual é exatamente a fronteira delimitada por essa ciência que nós chamamos química. Segundo essas autoras, isso tudo é algo muito tênue, muito permeável, não muito bem definido. Dentro desse cenário, então, como contar a história da química? Se nós temos tantas incertezas com relação a datas, quem seria o pai da química, nós vamos recuar a tempos antigos e caminhar até os dias atuais. Como então que nós vamos estudar essa história? Como que nós vamos abordar? Tá? Aspas de novo. Como contar uma história cujas origens parecem mergulhar na noite dos tempos, nos mitos mais arcaicos, e que conduz até a selva atual de moléculas bizarras com propriedades extraordinárias do universo de novos materiais, o último grito da tecnologia. Fecha aspas. Antes de embarcar nessa tarefa, nós temos que definir por onde começar, o que nós consideramos ser a química. Ou seja, nós vamos retornar até tempos antigos, tempos em que existia muito misticismo envolvido, muitas coisas não bem explicadas, e vamos avançar até em que ponto? Tá? Hoje a química ela trata dos mais variados assuntos, desde moléculas, ela está relacionada com materiais, está relacionada com a origem da vida, está relacionada com muitas tecnologias. Até quando nós vamos recuar? O que de fato é química? Tá? A elaboração e a transmissão de saberes práticos, vamos recuar até esse ponto? Tá? Se nós formos recuar até os tempos antigos, alguns milênios, onde os homens tinham alguns saberes práticos, mas não tinham o mínimo conhecimento científico, ciência não existia, era apenas prática, muitas dessas práticas movidas pela curiosidade, pela necessidade de sobrevivência, de melhorar as condições de vida. É isso que nós faremos? Se for, nós temos que iniciar nosso enredo a partir da pré-história, quando os homens começaram a fazer uso do fogo para transformar materiais. Devemos tratar do desenvolvimento de processos fermentativos pelos antigos, dos processos de tinturaria e das primeiras farmacopeias. Eu estou comentando isso, alguns de vocês não fizeram História A. Quem fez História A, de fato, muitos dos historiadores começam por esse ponto aqui. Vários livros de História da Química começam por esses saberes práticos antigos, envolvendo essas várias atividades aqui relatadas. Nós vamos considerar que a química começa com o saber racional, onde já começa a se procurar explicações para os fenômenos químicos que são observados, mesmo que esse nome químico não fosse usado. Se nós vamos tratar do início da química como quando surge o saber racional, nesse caso nós temos que iniciar nosso estudo pelo pensamento dos filósofos pré-socráticos e das filosofias da matéria, elaborar explicações da natureza, da matéria e suas transformações. Novamente, esse é um percurso que também alguns historiadores começam. Tá? Quem fez História A também, a grande maioria de vocês, estudou esse assunto. Tá?
Nós vamos começar a considerar que a química ela tem início com a articulação entre a prática e a teoria, ou seja, algumas atividades são realizadas e existe uma explicação teórica para o entendimento daquele processo. Nesse cenário, nós temos que analisar como surgiu e se expandiu o conhecimento alquímico, porque a alquimia envolvia também questões práticas e envolvia algumas explicações, claro, na sua boa parte mística, mas sim, a teoria e a prática, elas estavam envolvidas durante todo o processo histórico aí, em que a alquimia foi dominante. Nós vamos considerar que a química é identificada como ciência quando, de fato, o nosso estudo começa quando nós identificamos a química, pronto, agora ela é uma ciência no mesmo nível das outras ciências, seria isso. Então, nesse caso, nós devemos iniciar a nossa viagem, o nosso estudo, nos albores do século XVII. Século XVII, nós estamos aqui retornando a um personagem principal, que é o Robert Boyle, que nós já começamos. Quando que nós começamos? Tá? Assim, tratar a história da química significa, antes de mais nada, definir a sua identidade. O que é de fato história, o que é de fato química, e daí nós podemos definir em qual daqueles períodos históricos nós vamos começar. Assim, o desafio que se nos apresenta é como historiar uma ciência que, aspa novamente, as autoras falando, essa ciência está ao mesmo tempo em todo lado e em lado algum. Essa afirmação é interessante, porque se vocês observarem nos últimos tempos, muitas vezes o prêmio Nobel de Química ele é dado para um indivíduo que trabalha com física, que é considerado um físico, muitas vezes para o indivíduo que é da área médica, que trabalha com medicina, com genética, mas ainda assim o prêmio Nobel concedido é de Química. Ou seja, a química está em todo lado, tá certo? Mas esse em lado algum, no sentido de que você não consegue delimitar essas fronteiras. Isso torna, às vezes, difícil delimitar esse objeto de estudo. Então, nesse sentido, Bensot de Vincennes e Stengers, eles propõem apresentar, nesse livro deles, a química como tendo um fio condutor. Qual seria? A busca da identidade da ciência. É um livro muito interessante, nós não estamos adotando aqui, mas eu já recomendei na primeira aula. Eu acho que é uma leitura muito interessante, tá? Onde tem muitas reflexões sobre a questão da identidade da química. Muito embora esse seja o fio condutor desse livro, diferente de outros, na realidade, os personagens principais, centrais, a sequência, todo o percurso é mais ou menos o que nós vamos tratar no nosso livro texto, o Lester. Bom, os interesses da química, segundo as autoras, confundem-se com os dos homens sapiens. Novamente, retornando aqui, nós já vimos na história A, tá, que muitos dos saberes práticos, muitas técnicas de pintura foram desenvolvidas, tá, em tempos remotos. Tá? Ou seja, o homem, ele sempre, na medida especialmente em que ele descobre o fogo, ele passa a realizar transformações químicas, mesmo sem ter consciência da química como nós temos hoje. Tá? Com esse olhar, Bensot de Vincennes e Stengers descrevem no seu livro História da Química um longo percurso envolvendo práticas artesanais antigas, o pensamento filosófico dos gregos sobre a origem da matéria e suas transformações, o desenvolvimento e as invenções da alquimia, o surgimento da química no século XVII, o desenvolvimento e a consolidação da química no século XVIII, a desagregação da química em diversas áreas do século XIX, ou seja, no século XIX a química começa a se dividir em química orgânica, inorgânica, fisicoquímica. Ela começa a expandir tanto que começa a haver essa desagregação em áreas, mas na verdade tudo é química. Depois a moderna teoria atômica no século XX. Ou seja,
Esse, de fato, é uma sequência histórica muito interessante, adotada por vários autores, que é a que nós adotaremos nesse curso. Nós não podemos deixar de enfatizar que se a química no século XIX já se apresentava como exemplo de uma ciência útil para a sociedade, com várias descobertas que contribuíram para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, especialmente no século XX, com a descoberta de muitos fármacos, medicamentos que contribuíram para o aumento da idade média, da tempo de vida média das pessoas. A gente tem que estar ciente também das consequências negativas do mau uso. Observe que a química, não vamos fazer esse debate aqui agora, se a química é boa, se a química é ruim, se a química faz bem ou se a química faz mal. Nosso assunto no debate nesse momento não é este. Mas é claro, assim como em qualquer ciência, se ela não for bem empregada, ela pode ser empregada e ter consequências maléficas para a humanidade. Tá? Muita da poluição que a gente vê no planeta hoje, causada por plásticos, por exemplo, poluição causada pelas indústrias, tá? Muitas vezes isso é associado de uma forma negativa com a química, mas não é a química que é boa ou ruim, é o uso dela que nós fazemos. Nós vamos começar então a nossa jornada por essa longa história, sempre mantendo uma leitura crítica dos vários pontos que a gente estiver discutindo, tá? Uma vez lido um texto, é bom que a gente faça uma reflexão, que analise de forma crítica, que você desenvolva um pensamento crítico, não só nessa disciplina História da Química, mas em qualquer disciplina, tá? Num curso universitário como esse, assim como em qualquer nível de estudo, né? Mas a gente espera que os estudantes, que os professores, nós esperamos que de todos uma postura sempre crítica, nunca aceitar sem fazer uma reflexão, tá? Eu passo agora, dentro desse, quase concluindo, tá, essa pequena apresentação, segunda parte, eu passo agora a fazer um comentário de acordo com a história escrita pelo professor Marr, História da Química, dos Primórdios à Lavoisier, segunda edição, nessas páginas aqui. Ele apresenta uma outra divisão aqui da química, conforme uma classificação que ele mostra. Tá? Segundo Marr, os 7.000 anos de história das atividades químicas podem ser divididas em 4 grandes períodos, caracterizados por certos aspectos mais marcantes. Marr coloca o seguinte: existe um período que ele chama de protoquímica, tá? Que vai desde a antiguidade remota ao início da era cristã. Tá? Existe um período que ele chama de alquimia, que vai da Idade Média até aproximadamente 1500, por aí, nos anos 1500. Claro, essa alquimia ela tem uma prolongação e ela é completamente extinta, segundo Marr, no século XVIII. Tá? Nos séculos XVI e XVII já começa a surgir a química pré-moderna, assim o nosso autor chama, tá certo? Só para vocês verem uma diferença, muitas vezes, no discurso de autores diferentes, tá? E a química moderna, ela surge a partir do século XVIII, tá? A protoquímica, tá? Sempre segundo Marr, aqui estão as páginas, a protoquímica, anterior até ao surgimento do termo química, compreende as artes práticas dos antigos e as especulações teóricas dos gregos. Aqui observa, nós vimos esse mesmo tema sendo abordado por Bensor de Vincennes. Aqui agora, esse período recebe o nome de protoquímica. A alquimia não é propriamente uma etapa anterior da química, mas é considerada por alguns historiadores como sendo, pelo menos em parte, uma das vertentes das quais nasceu a química como ciência no sentido moderno. Então, se a química nasce da alquimia ou não, isso também é uma discussão, dá bastante discussão, mas alguns historiadores consideram que ela é uma das vertentes.
de onde a química moderna nasce. A alquimia é considerada por muitos como sendo uma pseudociência, mencionamos isso na parte 1, tá, da ciência marginal, cujos objetivos eram a transmutação dos metais em ouro e a produção do elixir para a cura de todas as doenças. Tá? Essa pseudociência aqui nós comentamos na parte 1, tá, das visões de Sarton, das visões de Partington. A química pré-moderna, segundo Marr, ela envolve o uso de conhecimento de forma organizada e racional, sem misticismo, sem magia, é racional. Essa organização compreende a inter-relação entre a experimentação e a fundamentação teórica. Tá? Essa fase ocorre entre os séculos 17 ao 19. A química moderna, como a fase anterior, ela era caracterizada pela prática associada à teoria. Segundo Marr, nessa fase, mais importância é dada à teoria. Tá? Sempre que algo é feito, tem que haver uma explicação teórica aceitável. Nós terminamos aqui essa parte, essa aula, e o percurso que nós vamos fazer é aproximadamente este, apontado por esses autores. Nós começaremos nossa discussão, como essa história B, nós começaremos nossa discussão pelo século XVIII. Até a próxima aula. Obrigado pela atenção.